pessoal! Mais um vídeo no canal. Meu nome é Jamile e eu estou aqui para dizer para você que há vida após a traição. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá certo? Gente, eu tô aqui para falar com vocês a respeito de mais um tema, porque nesse mundo de deserto em que nós passamos, obviamente que nós passamos por muitas situações adversas. No primeiro momento, eu falei semana passada para vocês que no nosso primeiro momento é de muita confusão, é de muita dor, é de muita hostilidade, né? A gente passa por muitas crises no início e a gente se culpa, enfim. E eu falei sobre quem é você. Você precisa se descobrir como mulher, precisa se redescobrir como mãe, como esposa, né? Enfim, quando a gente descobre, então, que a gente é em Deus, que a gente começa a entender algumas coisas, a gente tem que começar a fazer alguns planos, alguns projetos. E eu quero dedicar esse período que nós estamos aqui agora, nesse momento, para falar um pouquinho sobre isso. É necessário você se planejar, né? Agora você está vivendo nesse mundo de deserto sozinha, às vezes com filhos, né? A maioria com filhos, às vezes desempregada, às vezes, na maioria das vezes isso acontece no início, o cônjuge continua ajudando ali financeiramente, mas depois ele vai deixando de ajudar, aí fica um mês sem dar, depois aí dá pela metade, né? E isso tudo afeta o nosso humor, afeta o nosso cotidiano, sim ou não? Porque vai atingir o financeiro. Então, quando atinge o financeiro, isso é muito, muito delicado, gente, porque é uma área que quando se afeta, né, uma estatística é comprovada, gente, que 70% do fim de casamento, de divórcio, chega ao divórcio devido à área financeira, porque a gente não sabe cuidar dessa área, né? A gente mete os pés pelas mãos. Tem mulheres que quando tá nessa depressão toda, acaba comprando, gastando o que não deve. Acontece, né, gente? Então, isso tudo você precisa colocar no papel, né? Agora você está vivendo num momento delicado da sua vida, onde você precisa realmente colocar no papel todos os gastos que você tem. Uma dica para vocês, no Google, nosso amigo Google, se você colocar lá tabela financeira mensal, vai aparecer vários tipos de tabela que você pode utilizar uma dessas tabelas para colocar no papel todos os seus gastos, todos os seus ganhos, da onde você tira a renda, da onde você não tira a renda. Eu fui pega bem numa fase ruim, porque eu estava desempregada quando o meu esposo saiu de casa. Então, eu me vi sozinha com 2 crianças com aluguel, né? E ele saiu prometendo que ia ajudar, que ia ajudar não, que ia realmente sustentar, que ia pagar o aluguel, ia dar alimentação dos meninos, que não ia deixar faltar nada. Essa foi a promessa. Mas uma pessoa, gente, que faz muitas promessas, mas ao mesmo tempo você sabe que ela está vivendo do jeito dela e que ela vai realmente dar com burros na água. Então, uma das áreas que mais afeta, principalmente o homem, gente, é a área financeira. Essa área é a área que Deus mais vai tocar no seu cônjuge quando ele começar o deserto dele lá fora. Apesar de que o deserto dele começa desde o momento que ele começa a trair você. Então, isso a gente vai deixar mais para frente, mas eu adianto para vocês, o deserto dele já começou. Não se preocupe, tudo a gente tem que esperar e ver o que Deus vai fazer, o que Deus realmente está planejando com tudo isso, tá certo? Então, vamos lá. Então, pega um papel e anota todos os gastos que você gasta. Desse papel, você vai ter noção do que você vai precisar durante o mês e onde você vai poder gastar um pouquinho mais e quando você não vai poder gastar. Isso é muito importante agora, nessa fase. A gente tem que entender que a gente também tem que deixar
um pouquinho de reserva, porque para aquele dia que o marido diz que vai trazer o dinheiro e não traz. E aí você se vê sozinha e tem que pagar o aluguel, e aí vira aquela bola de neve. Então, tem que ter uma reserva. Sempre procure ter uma reserva. Como eu estava dizendo para vocês, eu estava desempregada num momento muito difícil. Foi muito difícil, eu não sabia o que fazer, como eu ia realmente tomar as rédeas daquela situação. E aí veio a ideia de fazer Uber. E aí, gente, eu comecei a trabalhar, então, de Uber. Naquele primeiro momento, foi difícil, porque a gente tinha um carro, óbvio, né? Tinha aluguel para pagar, e o meu marido queria ficar com o carro. Mas eu fiquei meio assim de deixar o carro com ele, e ele deixar as prestações do carro atrasar e tal, porque ele já havia saído antes de casa, e o período que ele ficou fora de casa foi o período que ele deixou atrasar as prestações, né? Ele não tinha nem um pingo de responsabilidade. E aí, o que que acontece? Quando ele voltou, eu fiquei desconfiada, obviamente, então eu não quis deixar o carro com ele. Só que aí eu pensei, eu vou ter que devolver esse carro para o banco, porque eu não vou ter condições de pagar esse carro. E fiquei muito aflita com aquela situação. Eu não sabia como fazer, o que que eu ia fazer, gente. De verdade, eu não tinha expectativa nenhuma, eu não tinha sonhos de nada, porque eu falava, realmente eu não tenho da onde tirar, não sei o que eu vou fazer. E aí, quando surgiu a ideia do Uber, eu fiz assim, vou experimentar, vou ficar esse mês, se não der certo, devolvo o carro para o banco. Porque se eu começasse a trabalhar e não conseguisse, né? Porque as pessoas vinham, nossa, você vai trabalhar de Uber. Meu pai também foi contra, foi meio que contra, porque, nossa, você é mulher, mexer com isso é perigoso. Mas por questão do cuidado mesmo, né? De pai, você vai mexer com isso, como é que você vai fazer e tal. E eu coloquei tudo isso, gente, diante de Deus. Eu sentei, peguei, anotei. Eu tenho um caderno, eu vou mostrar para vocês o meu caderno, que eu tenho sempre comigo, que é esse aqui. Que é esse caderno, gente. E aqui eu coloco todos os meus sonhos, tudo que eu projeto, que eu quero para minha vida, eu coloco neste caderno aqui. E aí, gente, o que que eu fiz? Eu comecei a escrever, eu comecei a anotar quais eram os meus sonhos, comecei a colocar no papel, Deus, eu preciso pagar esse carro, eu não sei como que eu vou fazer, e a prestação não era pequena, então assumir um risco muito grande, para mim era bem complicado, com 2 filhos, gente, e ainda sustentar um carro, complicado mesmo, né? Da onde você não tem nenhum real, gente, como é difícil. E aí, o que que acontece? Eu comecei a anotar, comecei a juntar o dinheiro para ver se eu ia conseguir realmente pagar aquele carro. Gente, para a glória de Deus, uma semana de trabalho, eu consegui fazer o dinheiro da prestação do carro em uma semana. Então eu disse, caramba, eu acho que eu vou dar conta. E aí veio outros desafios dentro do meu trabalho em si. Por quê? Porque é um âmbito perigoso, a gente sabe que é perigoso, eu tinha muito medo, eu ainda estava vencendo a depressão e eu tinha ainda pânico. Eu já tinha carteira e tudo, mas eu tinha pânico de dirigir. E, gente, Deus me curou disso. E eu comecei, então, a trabalhar de Uber. Na primeira semana foi uma semana difícil para mim, realmente conseguir vencer esses desafios, esses obstáculos. Tinha vários obstáculos, mas os mais difíceis era a questão do medo, do pânico mesmo, que eu tinha. E eu venci, para a glória de Deus. Hoje eu tenho mais de 1 ano já dentro do Uber e me trouxe muitas coisas bacana. Então, muita coisa bacana mesmo. Então, eu digo para vocês, o que que vocês podem fazer, né? E, inclusive, isso já é uma estratégia. Se você quiser experimentar, né? Vai lá, tira a carteira, tudo bonitinho. Tem muitos tutoriais aqui no YouTube de como fazer. Então, você vai lá, faz, renova sua carteira, e enfim. E isso, gente, foi a porta aberta que Deus abriu na minha vida. Disso, eu comecei a criar sonhos, que foi a parte mais
bonita disso tudo, porque eu realmente não me via mais sonhando. E eu comecei a colocar no papel o que eu queria. Em menos de 3 meses que eu comecei a anotar as coisas que eu queria nesse caderno, gente, eu comecei a realizar vários. Uma delas foi viajar, viajei com os meus filhos, eu pagando a prestação do carro. A gente estava no momento de Covid, não vamos esquecer, o ano passado, o lockdown que veio, né, em Brasília, inclusive, que nós passamos perrengue, não foi fácil, e mesmo assim, gente, Deus me honrou, consegui pagar a prestação do carro, eu viajei com meus filhos, toda semana eu levava meus filhos no shopping, toda semana a gente estava no shopping, fazendo alguma coisa diferente. Comecei a dar as coisas para meus filhos, que meus filhos não tinham, até o uniforme, que estava pequeno já neles, eu mesmo estava conseguindo, então, bancar a minha casa. Isso trouxe uma autonomia muito grande para mim, trouxe uma independência financeira, trouxe também alegria de ver meus filhos. Gente, nossa, não tem comparação, de verdade. Você vê a alegria do seu filho quando algo que ele sonhava há muito tempo e não tinha, porque ele sabia que a gente não tinha condição e não tinha coragem de pedir. E de repente ele, mãe, me dá isso, e eu poder dar e ver aquela alegria, gente, é uma coisa maravilhosa, assim. Que graças a Deus meus filhos também não é de pedir, mas é horrível você saber que seu filho quer alguma coisa, quer um pão, quer um... Gente, coisa simples, às vezes era um pão com mortandela, um pão com presunto e queijo, e não tinha, né? E de repente você ter condição de ir lá, não, você está com vontade, vamos lá comer, vamos lá comprar, né? Isso é maravilhoso. Então, trouxe uma independência muito grande, uma autonomia e outras, e agregou muitas coisas na minha vida. Então, você que está desempregada, no início, antes do Uber, eu fui aprender crochê. Eu aprendi a crochetar e aprendi a tricotar. Tenho 2 tias excelentes nesse quesito. E aí, gente, eu aprendi muito. E foi uma época que tirou meu pé da lama, assim, né? Porque eu, inclusive, ainda ajudava meu marido com esse dinheirinho tudinho. E eu ainda vendia Natura. Então, eu juntava tudo e eu conseguia realmente uma renda bacana. É uma outra sugestão aí para você, tá certo? Mas faça isso. Coloca seus sonhos no papel. Coloca o que você deseja para você. Óbvio, gente, que tem coisa que não é no plim-plim, não é no outro dia. Mas todo dia, olha o que você escreveu, o que você anotou. Eu ainda vou viver isso. Eu ainda vou estar nesse lugar. Gente, não tem coisa melhor, tá certo? Então, essa é a dica dessa semana. Eu tô muito contente por estar com vocês aqui nesse canal. A área financeira é a área que realmente mexe muito. Mas eu quero dizer para vocês que Deus surpreende a gente. Deus realmente cuida de nós. Em Isaías 54, vai dizer assim, que Ele é o nosso marido. Ou seja, Ele vai cuidar em todos os âmbitos das áreas da nossa vida. Todas as áreas deficientes, que estão deficientes, sentimental, financeiro, todas as áreas, profissional. Ele vai suprir isso na sua vida. Não se preocupe, Ele vai cuidar de você. Isso é maravilhoso, saber que Deus nos ama de tal forma, né? Que inclusive deu seu filho por amor a nós. Então, eu digo para vocês que pode sim dar certo, tá bom? Deus abençoe vocês e não se esqueça, gente, se vocês quiserem deixar comentário, fica à vontade. Eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês sempre que vocês precisarem, tá certo? Deus abençoe e que muito em breve eu espero conhecer mais pessoas. E, por favor, gente, indique esse vídeo para mais gente. É importante que outras pessoas também vejam, tá bom? Vamos seguindo adiante nesse deserto que tem coisa para viver. Tem muita coisa para vencer e nós vamos vencer e vamos chegar lá. Deus te abençoe. Fique com Deus.